Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais A Viva no Senhor. Nós falamos anteriormente sobre o avivamento entre os morávios, algo extraordinário, um dos grandes avivamentos que varreram a terra e trouxeram o evangelho para muitas nações por meio deste povo chamado morávios. E a santidade, ela desempenhou um papel central no avivamento entre os morávios, porque eles acreditavam que uma vida santa era essencial para experimentar a plenitude da presença de Deus e para ser eficaz na missão de levar o evangelho ao mundo. E aqui nós temos algumas razões de por que a santidade foi tão crucial nesse contexto. Durante essa semana, nós vamos falar a importância da santidade em todos os aspectos para o avivamento pessoal e também da nossa comunidade. Então, importante nós entendermos que a santidade ele reflete o caráter de Deus. Os morávios, eles viam a santidade como um chamado para viver de acordo com o caráter de Deus, como é descrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. Para ele, ser santo era uma resposta natural ao relacionamento que eles tinham com Deus. Mas também era uma preparação espiritual. O avivamento ele foi precedido por um período, como nós vimos na semana passada, de uma reconciliação e purificação no meio da comunidade. Eles entendiam que para experimentar um mover genuíno de Deus, era necessário confessar pecados, buscar perdão e purificação do coração. Isso foi um testemunho poderoso, pois a santidade pessoal e comunitária era vista como um testemunho impactante para todo mundo. Foram vidas transformadas que refletiam o poder do Evangelho e também inspiravam outras pessoas a buscar a Deus e por meio de uma vida santa. A busca pela santidade ajudou eles a superarem as divisões internas, a cultivar o amor genuíno entre os membros da comunidade. Então, a santidade estava intimamente ligada à unidade cristã. Foi algo muito essencial para o início desse avivamento. E também, como nós já vimos, que era uma base para as missões. Eles entendiam que uma vida santa era a base para um ministério frutífero. A sua dedicação à santidade os preparava para enfrentar os desafios, os sacrifícios da missão, levando então a mensagem do evangelho com muita integridade. Para os morávios, a santidade não era apenas um ideal, mas uma prática diária que transformava vidas e impactava todos aqueles que estavam ao seu redor. Então, esse compromisso que eles tinham com a santidade foi uma das razões do impacto duradouro desse avivamento. E nós vamos conhecer, então, quais seriam os princípios importantes sobre santidade na Bíblia. Nós vamos começar olhando, então, este avivamento entre os morávios e entendendo como tudo isso começou. E nós vamos começar falando então sobre a santidade, que foi um tema central desse avivamento. E ela também é um tema central na Bíblia. Ela está profundamente ligada ao caráter de Deus e ao nosso chamado. Alguns princípios importantes sobre a santidade nas Escrituras. Um deles é o caráter de Deus. Deus é santo. A santidade de Deus é a base de todo o entendimento sobre santidade. Sempre o padrão é da santidade de Deus, de nada e nem de ninguém. O padrão para o entendimento e a busca por uma vida santa sempre será o padrão de Deus, sua natureza santa. Ele é completamente separado do pecado e ele é perfeito em tudo. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, nós temos esse texto falando, quando o Isaías teve um encontro, então, na presença de Deus, e ele, então, clamou pela santidade de Deus.
como Deus é santo, lá em Levíticos 11:14, 44, né? Levíticos 11:44, ele fala como Deus é santo e como ele nos chama também para refletir a sua santidade. O chamado à santidade, esse chamado para nós sermos santos como Deus é santo, também está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 15 a 16, quando lemos: sede santos em todo, não é alguns, amados, em todo o vosso proceder, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Toda a nossa vida deve refletir a santidade de Deus. E a santidade, amados, começa no coração. A verdadeira santidade não é apenas uma questão de atos externos, mas ela sempre começa no coração. Em Provérbios 4:23, nós temos o texto, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. A santidade também tem a ver com a separação do pecado, porque na verdade a palavra de Deus diz que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esse transporte, essa separação, então nos torna espiritualmente como santos e separados. Então, ser santo significa exatamente isso, separado do pecado. É viver de maneira, a nossa vida de uma forma que agrade a Deus. 2 Coríntios 6, 17 e 18, ele fala sobre isso também. Como nós devemos estar, então, separados do pecado, da impureza, para que nós possamos manter o nosso relacionamento com Deus. A santidade também é algo pela graça. Nada do que a gente possa fazer para nos tornar santo, a não ser aquilo que Cristo fez por nós, seu sangue precioso vertido na cruz. A santidade, amados, não pode ser alcançada por esforço humano sozinho. Ele é um processo, e é um processo de santificação que quem realiza é o Espírito Santo de Deus, como nós vemos também ali em Hebreus capítulo 10, versículo 10 e também em Romanos 8:13. Quais são os frutos de uma vida santa? A santidade, ela se manifesta nas nossas atitudes, em nossas ações. Em Gálatas 5:22, 23, nós temos lá a lista, dos frutos do Espírito, como o amor, a bondade, o domínio próprio, que são evidências de uma vida santa. E a gente precisa lembrar, amados, que a santidade, ela é um processo contínuo, até a eternidade. A santificação, ela é uma jornada para nós, os cristãos. Nos encoraja a prosseguir para o alvo. Paulo falou: não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, para a busca da soberana vocação, que é o alvo que ele tinha, de buscar a Cristo, buscando sempre se aproximar de Deus. A santidade, ela é tão importante porque ela traz um impacto para o mundo, É um testemunho para os outros. Mateus 5,16 nos lembra que nós devemos deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, porque a santidade de Deus é Jesus, Jesus é a luz do mundo, Ele é a nossa luz, Ele que traz, as nossas mentes, os nossos corações à luz, e assim nós vamos então abrindo mão do pecado e das trevas, de todas as trevas que nos rodeiam. Esses princípios não apenas eles definem o que é santidade, mas também mostram como ela pode se refletir em nossa vida prática. Qualquer um desses aspectos, eles são desafiadores para nós, para nos ajudar na nossa caminhada espiritual e nessa busca pessoal pelo avivamento. Amanhã nós vamos dar continuidade a esse tema
E eu quero amanhã falar sobre por que Paulo fala que sem santidade nós não veremos a Deus. Nós vamos entrar mais profundo nesse assunto. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Aviva no Senhor. Ore por um avivamento pessoal e busque a santidade de Deus. Compreenda, entenda que é por meio da santidade, da busca dessa jornada, desse processo de santificação, que nós viveremos um novo avivamento. Que Deus abençoe você e até amanhã.